Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira parte deste Catecismo, que tem como título aí a profissão da nossa fé. Estamos na primeira seção, que diz, eu creio, nós cremos. Estamos também no terceiro capítulo desta primeira sessão, que é a resposta do homem a Deus. E estamos no primeiro artigo desse terceiro capítulo, que diz, eu creio. Bem, nosso último programa estávamos estudando então sobre a fé é uma graça e a fé é um ato humano. No nosso último programa vimos que a fé é um ato humano. Hoje vamos ver também sobre a fé e a inteligência. Nós encerramos nosso último programa com uma frase de São Tomás de Aquino, que ele diz, crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Então, a fé é um ato da inteligência? Sim. Só que essa inteligência está subordinada, então, à verdade divina através da graça. Então, crer é um ato da inteligência, sim, mas também é um dom de Deus. É isso que quer dizer essa frase aqui de Santo Tomás de Aquino. Hoje vamos entrar, então, a partir do número 156, a fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Não é por isso. Cremos por causa da autoridade de Deus, mesmo que revela e que não pode nem enganar-se e nem enganar-nos. Então vamos repetir essa última parte aqui. Nós não cremos simplesmente por causa do fato que as verdades reveladas apareceram para nós, aí a inteligência, a luz da nossa inteligência e pronto. Não, nós não acreditamos só por isso. Isso daí é acreditar puramente por um ato apenas humano. Nós acreditamos sim, pela graça de Deus, que a luz da inteligência nos faz entendermos as coisas para podermos acreditar nas verdades que Deus revelou. Então é isso que quer dizer aqui este primeiro parágrafo, né? Nós acreditamos por causa da autoridade de Deus, mesmo que se revela e que não pode nem enganar-nos e nem enganar-se a si mesmo. Então, se Deus não falasse sobre a verdade e acreditássemos numa mentira, então ele estava enganando a si mesmo e a nós também, como faz o demônio de fato, né? O demônio engana-se a si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes nós acreditamos na mentira que ele contou e ele está enganado, porque ele está se apoiando numa mentira que ele inventou, que ele criou. Então, quer dizer, ele é falso, por excelência. Ele é falso em todo o seu sentido. Ele é falso em todo o seu viver. Agora, diz aqui também, todavia, para que o obséquio da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores da sua revelação. Então veja, o que Deus fez? Deus revelou. Ok, revelou, apresentou para nós, mostrou quem Ele é, mostrou a sua intenção, mostrou o motivo de sua revelação, que seria a vinda do seu Filho, para a salvação do mundo. Bem, tudo isso Deus quis trazer para nós. E trouxe para nós a nível da nossa inteligência. Mas Deus não quer somente aí.
chegar aí apenas pela nossa inteligência, pelo meu pensar, pelo meu refletir. Não. Ele conta com os auxílios interiores do Espírito Santo que vão fazer com que eu acredite nesta verdade revelada, não apenas pela minha inteligência, mas por amor. Mas para que eu tenha uma convicção firme, para que eu me apoie nessa Sagrada Escritura, para que eu tenha a palavra de Deus, para que eu tenha a revelação como um suporte na minha vida, como um amparo. Então não é apenas o motivo de eu pensar, refletir e chegar à conclusão que é verdade, não. Mas é um motivo para mim viver uma vida nova, uma vida na graça, uma vida no Espírito. Quer dizer, apenas eu refletir sobre a palavra de Deus é uma coisa. Agora, eu querer viver segundo essa palavra, quem me move a isso é esta fé que vem pelo dom do Espírito Santo. Então, com a ajuda interior do Espírito Santo, eu consigo, então, me colocar à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui. Não apenas porque eu refleti, porque eu estudei, porque eu entendi. Não apenas por isso, mas por uma decisão de que eu devo seguir a Deus, eu tenho que seguir a Deus, é melhor eu seguir a Deus. É uma coisa que não tem escolha, assim, não tem escolha, eu quero dizer que escolher a Deus é o melhor que tem. Não tem uma escolha melhor do que não seguir a Deus, não é verdade? Então, aí que está. Esta fé é capaz, então, de me fazer mudar de vida. Porque eu acreditei naquilo que está escrito, sim. Mas os auxílios interiores do Espírito Santo vão me dar coragem, vão me dar tenacidade, vão me dar força de vontade para seguir aquilo que eu estudei, que eu li, que eu entendi e que foi revelado. Então, esse é aí o propósito de eu ter o Espírito Santo na minha vida para se mover dentro de mim com esse tipo de atitude, né? Para fazer eu tomar decisões. Então vamos lá, continuando aqui. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, a fecundidade da igreja, a estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do espírito. Então, tem muita gente que pensa assim, crer em Deus, eu creio em Deus, eu não preciso saber das Escrituras, eu creio em Deus. Tudo bem. Tudo bem mesmo. Tem gente que nunca teve acesso à Escritura, vamos supor assim, ouviu falar alguma coisa e passou a acreditar em Deus. É uma fé? É um tipo de fé? Sim, é um tipo de fé. Nós temos vários tipos de fé. Então, a fé das pessoas que nunca leram, nunca estudaram, nunca se dedicaram à revelação, quer dizer, a palavra de Deus. Mas mesmo assim acredita em Deus. Acredita porque seu pai falava, sua mãe falava, sua mãe testemunhava, seu pai testemunhava em casa. Então, a pessoa passou a acreditar no testemunho do pai e da mãe. É um tipo de fé? É um bom tipo de fé? Sim, é um bom tipo de fé. Mas não é totalmente a fé que o Senhor quer de você. Ele quer que você entenda a palavra dele, que você reflita, que você conheça a palavra dele. Mas eu não sei ler nem escrever, então você vai ouvir a palavra, também não tem problema, pode ouvir. Mas, ótimo. Mas você vai dar assentimento, aí que está. Quando eu ouço a palavra de Deus, então qual é a minha atitude? É eu dar assentimento àquilo que estou ouvindo. O que é dar assentimento? É eu concordar com o que estou ouvindo
e dizer: sim, Senhor, é verdade. Isso que o Senhor está falando aí é verdade, Senhor. Eu devo seguir isso, eu tenho que me adaptar a isso, eu tenho que me acomodar a isso, eu tenho que viver isso. Eu tenho que ser transformado nisso que o Senhor está falando aí. Então, aí você vai conhecendo a palavra, dando assentimento, e o Espírito Santo vai promovendo dentro de você que esse sim seu, que esse assentimento seu, que essa concordância sua passe a dirigir a sua vida. Isso sim, são esses auxílios interiores do Espírito Santo. Então, a fé não é de modo algum movimento cego. Eu sigo Deus, Mas por que você segue Deus? Porque meu pai falava, minha mãe falava, pronto, eu vou seguir. Isso aí é um assentimento cego, sem entender as coisas. Nós temos inteligência, o Senhor nos deu inteligência para entendermos as coisas. Não apenas para seguirmos por seguir. Por que você faz isso? Porque meu pai fazia, minha mãe fazia. Então eu faço também. Certa vez, um exemplo que vocês devem conhecer, mas tinha um homem que ele era o maquinista do trem ali, o ajudante do maquinista, algo assim. E quando o trem parava, a função dele, ele pegava ali um martelo e saía batendo nas rodas do trem. E daí um dia alguém perguntou para ele: por que se bate com o martelo na roda do trem? Ele falou: porque meu pai fazia isso, ele mandou fazer também, então eu faço. Mas então, por que bater com o martelo na roda do trem? Então, tem um significado, tem um sentido? Claro que tem. Para o maquinista lá tem, sim. Ele bate com ferro, e se tiver aquele som de ferro sólido mesmo, então a roda está inteira. Mas se ele bater e sentir um som xoxo, é porque a roda está trincada. Então veja, a pessoa não sabia daquilo, então batia porque o outro batia também. Ele viu o outro bater, ele achava bacana bater na roda do trem. Então, mas é o que está dizendo aqui. Eu não posso dar ao meu assentimento da minha fé, quer dizer, a razão da minha fé não é movimento cego do Espírito, não. Eu tenho que dar razões à minha fé. São Pedro fala isso na carta dele. Dê razões da sua fé a quem lhe pedir. Dê razões. Não seja aí mais um que bate na roda do trem porque bate. Porque meu pai batia. Na roda do trem também dou martelada aqui. Não, que não seja assim. Mas que eu consiga, então, buscar entendimento. Ponha a minha inteligência para trabalhar, minha cabeça para funcionar. Lendo a palavra de Deus ou ouvindo a palavra de Deus, se eu não consigo ler, mas ouvir a palavra de Deus. Bem, continuando aqui. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano. Por quê? Porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Então, a palavra de Deus é a pura verdade sobre Deus e sobre as coisas criadas. Então, veja que a palavra de Deus, querido irmão, querida irmã, por que ela é o nosso foco, o nosso ponto principal? Por que ela é o nosso norte? Ela nos guia. Por que ela nos guia? Porque a palavra de Deus é a verdade, é toda a verdade. Olha o que estou dizendo aqui para você. Nós já vimos isso, mas como estamos aqui no início, então podemos repetir. Olha, a palavra de Deus, ela é toda a verdade sobre Deus e sobre as coisas criadas. Toda a criação. Inclusive nós, eu e você. Então, ela não pode nos enganar, ela não pode mentir. Ela não pode dizer uma coisa falsa, senão não viria de Deus. A mentira é própria do demônio. O demônio é o pai da mentira, segundo o que diz Jesus no Evangelho. A mentira é filha de Satanás. Então, Deus não é mentiroso. Se Deus fosse mentiroso, nossa fé teria como base a mentira. E a mentira, você sabe,
Ela não permanece. Agora, Deus revelando para nós, Deus que é a verdade, Ele revela para nós a verdade dele, então a palavra dele revelada é a verdade sobre Ele e sobre nós. Então, essa certeza que nós temos que ter de início. Então, a palavra nunca pode me enganar. Então, olha, já de início aqui nesses estudos, né? O que nós devemos ter como fundamento, como regra, como base para tudo que nós vamos estudar daqui para frente, né? Nós temos que ter como base o seguinte sentido, que a palavra de Deus revelada para nós é a pura verdade sobre Deus e sobre os homens. Então, você tendo isso já como fundamento, como base, tudo que nós vamos estudar daqui para frente, a nossa base é essa. Tudo bem? Vamos combinar assim? Então, a nossa base é a palavra de Deus, que é a mais pura verdade que nos foi revelada. Então, não podemos duvidar da palavra de Deus. Aí que está. Não podemos duvidar do que a palavra de Deus revela para nós. E não podemos duvidar da igreja, quer dizer, do magistério da igreja, que foi escolhido por Deus para interpretar a palavra de Deus e, vamos dizer assim, mastigar a palavra de Deus para ficar fácil para nós entendermos. Então, isso que o magistério da igreja faz. Ele interpreta a palavra de Deus, assim, traduzindo para nós de uma forma mais compreensível. Porque essa palavra de Deus, ela é para todos, como nós acabamos de ler aqui para trás. Ela é para todos. Ela é para os mais sábios e é para os mais simples. Para as pessoas mais inteligentes e para as pessoas menos inteligentes. Então, ela é para todos. Então, a palavra de Deus tem que atingir a todas as pessoas. Veja, o nosso Deus se fez pão. Porque o pão é alimento do rico e do pobre. O mesmo pão que o rico compra na padaria, o pobre também compra. Ok? Portanto, a palavra de Deus, a revelação de Deus, é da mesma forma para os mais sábios e para os menos sábios. Então, nesse sentido aí, que a palavra de Deus tem que atingir a todas as pessoas. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas. Podem parecer? Pode sim. Mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural. Olha que coisa. A certeza dada pela luz divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural. Então, muitas vezes, você vai se deparar com alguns trechos da Sagrada Escritura que vão ficar meio obscuros ali para você, porque você não estudou teologia, você não sabe, né, para quem que foi escrito aquilo, em que época, em que ocasião, como que foi o estudo daquelas pessoas, o que elas pensavam. Não é? Então, tudo isso, claro, na teologia a gente estuda tudo isso. Quem escreveu, como escreveu, para quem escreveu, qual era a intenção humana da pessoa, sendo que Deus tem a sua intenção divina sobre aquele autor. Mas o tipo de escrever, porque a pessoa usava aquelas palavras, bem, porque ela tinha uma educação em tal lugar, ela tinha uma educação lá de Roma, tinha uma educação asiática, enfim. A cultura era diferente. Claro, então a pessoa que não estudou teologia não sabe essas coisas. Então, às vezes pode ficar obscuro ali o entendimento. Mas o que não deve ficar obscuro para nós? O que não deve ficar? Que mesmo eu não tendo o total entendimento sobre a palavra que está ali para mim, porque eu não sou teólogo, não estudo as línguas, etc., eu devo acreditar na palavra mesmo sem entender. Aí que está. Eu devo acreditar na palavra mesmo sem entender. Por exemplo, quando Jesus, capítulo 6 de João,
quando ele começou a dizer a todos os discípulos que estavam ali: a minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que diz ali em João 6? Diz que muitos dos seus discípulos, não compreendendo o que Jesus falava, começaram a dizer entre eles: isso é muito duro de admitir. E se levantavam e começaram a ir embora. E foi embora muita gente. Muita gente deixou de seguir Jesus quando ele começou a falar do seu corpo e do seu sangue. Então, ficou obscuro aquilo ali ou não ficou? Ficou. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, puxa vida, aquilo ali ia ficar muito difícil para nós. Mas, se eu e você acreditássemos piamente em Jesus Cristo, em tudo que ele faz, mesmo sem entender aquelas palavras, nós continuaríamos com ele. Agora, se eu já tivesse alguma dúvida sobre Jesus, se eu já não tivesse uma fé nele, de que ele é verdadeiramente o Senhor, o Filho de Deus enviado, o Messias, então eu faria como aqueles outros. Eu me levantaria e iria embora, porque eu não entendi aquilo e não quis continuar. Então, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode. Nessa obscuridade de eu não conseguir entender, eu abandonar a palavra de Deus, abandonar a minha fé. Pode acontecer? Pode. Mas que isso não aconteça conosco, né? Ele diz assim: 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Então vamos lá. Isso aqui quem falou, deixa eu ver aqui para você, foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Depois também Newman. Newman, quando vai escrever Apologia Pro Vita Sua. Então, é um autor dizendo: 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Então, dificuldade de aceitar, de compreender, eu tenho? Dificuldade? Tenho, sim. Mas que essa dúvida, que isso não se transforme numa dúvida, que eu não duvide. Então eu tenho dificuldade de aceitar o que Jesus falou: comer a carne e sangue, comer sua carne e beber o seu sangue. Isso é uma dificuldade que aqueles discípulos entenderam e tiveram. Agora, duvidar da palavra de Deus é que é o problema. Então eu posso ter 10.000 dificuldades, mas nenhuma dúvida. Aí sim fica melhor para mim e para você. Puxa vida, Luiz Carlos, eu tenho dificuldade de entender tal passagem da Sagrada Escritura. Ótimo, dificuldade eu também tenho, você também tem, todo mundo tem. Mas dúvida não. Mesmo sem entender, eu acredito naquela palavra? Sim, acredito. Ótimo. Então é por aí mesmo. Acreditando que nós vamos aí chegar a esse perfeito entendimento. A fé procura compreender. Aqui no número 158. É inerente à fé o crente desejar conhecer melhor aquele no qual pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do coração, como está em Efésios 1,18, para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Então veja, querido irmão, querida irmã, eu preciso compreender melhor as coisas, eu preciso compreender melhor a palavra de Deus, eu preciso compreender melhor a doutrina. Então, por isso que nós estamos nos colocando aqui, eu e você. Eu com você, você comigo. Estamos nos colocando aqui para estudarmos a nossa fé, para compreender melhor. Porque compreendendo melhor, a minha fé aumenta. Por exemplo, olha, você tem aqui uma aula de teologia todo dia comigo, não é?
Alguns minutos, 25 minutos, 30 minutos no máximo, é o nosso programa. Agora, esse programa tem a intuição de apresentar para você a doutrina. Se essa apresentação dessa doutrina não gerar em você um fogo, não colocar em você um fogo de amor, se você não sair, em outras palavras, se você não sair melhor daqui deste programa do que quando você entrou, então a doutrina da fé não trabalhou no seu coração. A doutrina tem que mudar você. Cada vez que você ouve um ensinamento santo da palavra de Deus, um ensinamento como este, que é documento da igreja, que é um documento santíssimo, se as palavras que esse documento santíssimo não despertar você para alguma coisa melhor, então não tem sentido você ter fé em Deus. Porque a palavra de Deus, ela muda, gente, ela muda você. Ela altera o seu sentido, ela altera o seu pensamento, ela muda suas atitudes. Você passa a ser outra pessoa. Esse programa tem esse fundamento. Tem que tocar em você. Tem que tocar, tem que atingir seu coração e botar fogo aí no seu coração. Um fogo de amor pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus Cristo, pela própria Santa Igreja. Então, este é o intuito desse programa, ao você aprender alguma coisa sobre a palavra de Deus, sobre Deus, né? Sobre as coisas sagradas e santas aqui. Então, a graça da fé abre os olhos do coração. Compreender melhor o que ele revelou, um conhecimento mais penetrante, despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. Então, esse é o intuito desse programa. Que o que você recebe aqui como ensinamento seja algo penetrante, que penetre o seu coração e que você dê assentimento. Fale, é isso mesmo. É isso mesmo que o Luiz Carlos está ensinando aí, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos da igreja. Eu quero aceitar isso, quero entender isso, quero viver isso. Pronto. Esse é o nosso intuito aqui. Bem, querido irmão, querida irmã, então amanhã nós vamos aí estudar sobre a fé e a ciência, a liberdade da fé, a necessidade da fé. Bem, não sei quais os parágrafos que nós vamos aqui chegar, né, no nosso encontro de amanhã. Mas aí nós vamos buscar aqui, esse A Fé Procura Compreender, nós vamos buscar ainda um pouquinho sobre isso para entrarmos na fé e na ciência. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Vamos pedir à Virgem Maria Santíssima que reze por nós, para que nossas mentes se abram, para que nosso coração seja cheio desse amor de Deus através desse conhecimento das coisas santas e maravilhosas da sua doutrina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.